Por meio dessa ferramenta, é apurado se o consumo de uma determinada comarca é compatível com a área predial e o número de servidores lotados. Oscar é o homem dos números. Ele analisa os dados dessas extensas planilhas. O CNJ, conforme a resolução 201 de 2015, ele determina, né, uma série de indicadores a serem controlados, né? Por exemplo, quantidade de energia, quantidade de água, né? Por exemplo. Mas a gente pode criar outros controles. A ideia do CNJ é fixar esses indicadores para fins de conseguir comparar o Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul com outros tribunais, que, por sinal, a notícia que se tem é que nós estamos muito bem no nosso desempenho, né? Inclusive nessas rubricas. E, claro, a gente cria também outros indicadores. Por exemplo, podemos controlar a quantidade de atendimento telefônico, se está de acordo, se tem reclamação. A gente pode criar outras medições para ver a quanto a gente anda. Medições que estão previstas no plano de logística, que é o uso racional dos recursos, como água, energia, papel e tôner. O GMA faz o controle do consumo minuciosamente. Quando alguma comarca não está usando esses recursos de forma consciente, é aí que entra a Sônia. Então o Oscar me passa os foros que estão consumindo muito acima da média, porque a nossa avaliação ela se dá entre prédios semelhantes, né? E ali a gente estabelece o que consome mais, o que é mais eficiente, o que é menos eficiente. Então aí a unidade, nós aqui nos deslocamos, geralmente eu que faço essa parte, né? Nós vamos ao foro, né, com representantes da equipe gestora local, que é a equipe ambiental, com representantes da direção. Nós fizemos, então, uma consultoria, primeiro para a gente tentar entender por que aquele foro está gastando mais, né, em qualquer uma dessas rubricas, quando comparado com um semelhante, né? Então, a nossa ideia é que a gente estabeleça as causas ali com eles, né, as contramedidas para baixar, para reduzir, para resolver essas causas, responsáveis, data de execução, e a partir desse plano a gente vai acompanhando mais a execução dessas tarefas, se realmente elas foram realizadas, se resultou numa redução de economia. A gente tem trabalhado muito nessa área e eu não voltei nunca para fazer nenhum plano de melhoria, né? Todos que a gente fez, eu acho que 98%, né, Oscar, resultaram, né? A gente estabelece mais ou menos uma meta de redução e todos atenderam a essa meta de redução. Então, para nós, assim, é um grande orgulho e mostra o quanto o corpo funcional, né, com algumas medidas a serem implementadas, mesmo que elas sejam estruturais, mas que parte, né, do funcionário, pode acarretar numa redução de consumo. Toda essa gestão passa pelo Ecojus, a unidade ambiental do Tribunal de Justiça, que é composta por 5 servidores, 2 estagiários nas áreas ambiental e administrativa, além de 2 juízas coordenadoras. Ao final de cada ano, as comarcas que se destacam na economia de recursos são premiadas. O ano passado a gente já teve a cerimônia do selo verde, foi o primeiro ano, né? E foram premiadas aquelas comarcas mais eficientes. Eu acho que foram 2 por rubrica, né? 2 na energia elétrica, 2 água, 2 no papel e 2 no toner, né? Sendo que o primeiro é aquele que se destaca dentro do grupo que eles pertencem, dentro do cluster. E o outro é comparado ao seu próprio consumo. Além de todo o acompanhamento junto às comarcas, capacitações são realizadas de forma presencial ou à distância para servidores. Anualmente, metas são estabelecidas no chamado Plano de Logística Sustentável, ou PLS. Em 2017, o Judiciário deixou de gastar R$2 milhões com a redução do uso da luz. Ano passado, girou em torno de 2 milhões a economia financeira, né? E a economia de consumo foi em torno de 1%. E a expectativa é que esse ano, agora de 2017 para 2018, essa economia seja maior, né? Tendo em vista a implantação da troca de lâmpadas, desse projeto de troca de lâmpadas, entre outros, né? Como está ficando tudo digital, né, a gente já está reparando que o consumo de papel e de toner vem diminuindo gradativamente. E a tendência, num futuro talvez próximo, né, a gente fique só com esse consumo administrativo, mas não o consumo administrativo bem restrito, porque na medida do possível está tudo sendo digitalizado, o que vai dar uma economia financeira e também de pegada ecológica menor, né?
O Tribunal de Justiça Gaúcho também participa de editais para compras com licitações sustentáveis. Tudo o que é comprado é antes analisado, desde a matéria-prima até o descarte. É muito importante porque isso a gente consegue medir o impacto ambiental. É diferente do financeiro. O financeiro, ele obviamente, em períodos de crise, em épocas de crise, quando a gente fala de usar dinheiro público, ele sempre tem um peso relevante. Mas para nós da gestão ambiental, falar em impacto em redução de emissão de gases, a gente está conseguindo mostrar concretamente que a gente está diminuindo o impacto das nossas atividades. E esse mesmo impacto pode ser transformado para árvores. Então, a gente pode trabalhar com a questão de árvores. Em relação ao ano passado, do ano passado para esse ano, por exemplo, nós consumimos 2.000 árvores a menos de um ano para outro. Então, isso a gente consegue ter uma imagem visual ambiental do resultado da gestão ambiental. No estado, as unidades de mais de 30 comarcas foram planejadas dentro dos parâmetros sustentáveis. Os novos prédios do Judiciário Gaúcho contam com telhado verde e reaproveitamento de água da chuva. Um projeto já aprovado pelas áreas técnica e administrativa do TJ prevê a implantação de placas fotovoltaicas que captam a luz solar e as transformam em energia elétrica. As práticas sustentáveis que estão gerando a redução de emissão de gás carbônico foram compiladas em um livro virtual que pode ser baixado gratuitamente. A obra reúne sugestões de mitigações em edificações e licitações sustentáveis, o uso consciente dos recursos e o gerenciamento de resíduos sólidos, e foi criada por uma das coordenadoras do Ecojus. Um dos objetivos pelos quais nós estamos sempre lutando é que a sustentabilidade ela não se faz, né, por ações isoladas, né? É um trabalho em rede, é um documento que realmente coloca o tribunal numa posição de vanguarda também nesse aspecto, porque não havia até então nenhuma metodologia científica referente a emissões e mitigações de gases de efeito estufa, né, que se adaptasse à rotina dos tribunais. Então esse foi digamos assim, o espaço que nós vimos aberto, né, e então tomamos esse passo de lançar a primeira obra, né, que possa trazer essa utilidade pública.